Assim como o agricultor espera encontrar frutos em uma árvore de plantio, Deus também espera que a nossa vida produza frutos. Ele opera continuamente em nós, transformando-nos e conduzindo-nos à maturidade espiritual, para que essa obra se manifeste em frutos visíveis. E como pertencemos a Deus, é justo que Ele espera de nós uma vida frutífera. E esse fruto se manifesta em uma vida cada vez mais semelhante a Cristo, marcada pelo amor, pela obediência, pela santidade e pelas boas obras. Igreja, levantemos nosso coração no Senhor, venhamos a sua presença com reverência, gratidão e disposição, para sermos transformados e frutificarmos para a glória de Deus. Santo e eterno Deus, glorioso Pai, graças te damos pela oportunidade de estar em tua casa, Santo Deus, nesse dia e nessa noite que fez o Senhor. Peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, pelos nossos medos e ansiedades. Que possamos entregar de uma vez a nossa vida em tuas mãos e não ter medo do que vem adiante, pois o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa provisão, és o Deus Altíssimo e Poderoso. Entregamos agora esse culto de louvor e adoração em tuas mãos. Faça de nós teus instrumentos, ó Pai, para agir conforme a tua boa e perfeita vontade. Seu Espírito Santo tem liberdade aqui nesse lugar, ó Pai. Opere maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Isso é louvor. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar louvando e agradecendo ao nome do Senhor, essa canção que fala grande é o Senhor. Mais alto.
Ainda de pé, vamos estar lendo em conjunto o tema e a divisa. O tema todos juntos? Somos um. A divisa, como eu falei já da outra vez, é um pouco maior do que o normal, mas vamos estar entoando todos juntos uma só voz, pois somos um, amém? Todos juntos. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-nos a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. João capítulo 17, versículo 11 e 20 e 23. Aí de pé, vamos estar fazendo a leitura bíblica ordenada que se encontra em 1 Pedro capítulo 5, do 5 a 11. Da mesma forma, jovens, sujeiteis-se aos mais velhos, sejam todos unidos uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A igreja. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, fugindo e procurando a quem devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por tão tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre crimes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou só ler de novo o versículo 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aqueles que acreditam nessa palavra, digam amém. Amém. Vamos entrar no momento de oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. O salmista está dizendo que Deus ouve quando clamamos, está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Talvez hoje alguém tenha chegado aqui carregando uma preocupação, uma dor ou uma luta que ninguém conhece, mas Deus conhece e está perto. Por isso vamos orar com confiança, colocando diante do Senhor aquilo que pesa em nosso coração, certos de que Ele nos ouve e cuida de nós. Aqueles que tiverem motivo de oração, eu peço, venham para a frente. Vamos orar pela saúde da irmã Paula, por todos os papais e os demais pedidos que estiverem. Os irmãos que tiverem algum motivo que querem colocar diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor, através da sua igreja, possa estar orando, clamando. Se quiserem vir à frente, podem ficar à vontade. Para essa oração, vou convidar o pastor Marcelo.
ó Deus, somos gratos, meu Pai, pela tua fidelidade, pelo cuidado do Senhor que tem para conosco. A tua graça, a tua misericórdia vai sempre estar diante de nós, e se não fosse isso, o que seria de cada um de nós, ó Deus? Obrigado, porque um dia o Senhor olhou para nós e ainda numa condição de pecadores não arrependidos, o Senhor ainda escolheu nos amar. E nós aqui estamos, ó Deus, para colocar diante de Ti, primeiramente a gratidão, e segundo, ó Deus, a confiança que depositamos no Senhor. E por isso, ó Deus, nós Te agradecemos pela vida do Vitor, o qual o Senhor o abençoaste com mais essa vitória, como a Tua palavra já foi lida aqui, ó Deus. Em algum momento pensou-se em tribulação, em dificuldade, mas Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus poderoso, que transforma todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor, ó Deus. E nós Te agradecemos por esta vitória profissional que o Senhor deste ao Teu servo, ó Deus. Amém. Que ele possa, Deus, estar naquele local, dando testemunho daquilo que o Senhor pode fazer na vida daquele que Te serve. E que eles recebam de Ti, ó Deus, a sabedoria que o Senhor deu a tantos servos Teus no passado. Daniel, José, e assim, ó Deus, ele possa ser um instrumento poderoso em Tuas mãos, não somente para fazer aquela empresa crescer, mas que também, ó Deus, as pessoas possam ver aquilo que Tu és na vida dele. Deus eterno, abençoe a vida e a saúde da Tua serva Helena, ó Deus, esteja tratando o seu coração, tratando a sua mente. Ó Pai, tudo tem muitas vezes o seu princípio em questões emocionais. Então, que o Senhor entre com a Tua providência, resolvendo a raiz do problema, ó Deus, para que ela possa desfrutar de saúde e paz. Eu Te rogo, Deus, pela vida da Tua serva, irmã Paula. Deus, que o Senhor visite ela naquele hospital, que o Senhor faça, ó Deus, com que aquela cirurgia que ela vai passar possa tudo correr bem, ó Deus. É uma irmã que está no seu avançar de idade, ó Deus. Ó Pai, o Senhor guarde a vida dela, seja com aqueles cirurgiões, seja, ó Deus, com toda a equipe que estará trabalhando na saúde da Tua serva, mas que o Teu poder, ó Deus, manifeste na vida dela. Tome a vida dos pais que aqui estão, ó Deus. Abençoe as suas vidas, abençoe os seus ministérios e faça deles canal de bênção para os seus filhos e suas famílias. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos agora estar entrando no momento de devolver os nossos dízimos e entregando as ofertas. Em tudo que fiz, mostrarei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. E aqueles que vieram preparados, as suas dízimos e ofertas estão com oportunidade. Irmãos, vamos nos colocar de pé para a próxima. É um livro que fala de um amigo que todos nós temos à nossa disposição. E que nós possamos não somente entoar este hino, mas fazer ele em forma de gratidão, de oração ao Senhor.
ofertas, eu vou estar convidando a irmã Sandra que esteja orando nesse momento. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos na tua casa nesta noite, ó Pai. Graças te damos pelos dízimos e ofertas que foram entregues agora na tua casa, Senhor. Que essas contabilidades possam ser feitas para ser feita a melhor causa para ti, Senhor. Que o Senhor possa estar nos orientando, Senhor, para fazermos, ó Pai, os projetos que existem em nossos corações, ó Pai. Pois tu sabes que esses projetos são para alcançar vidas para ti, Senhor. Que o Senhor possa estar dando sabedoria a cada um de nós para fazer o melhor para ti, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os seus servos, aqueles que puderem entregar, aqueles que ainda não puderem entregar, o Senhor sabe, Pai, as situações. O Senhor esteja agindo na vida dos teus servos da mesma forma, Senhor. Essas coisas que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidar o ministério de louvor, você vir na frente mais uma vez. Somos um, como Pai em Cristo é. Somos um para que o mundo creia que o Pai me enviou. Ele é o Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Essa semana eu participei de uma gincana no trabalho para integração, onde nós contávamos histórias e as outras pessoas teriam que decidir se era verdade ou se era mentira. Eu resolvi contar 3 verdades, não contei a mentira. Resolvi contar 3 histórias onde o Senhor operou com a sua mão forte sobre a minha vida. 3 histórias em que eu dava testemunho sobre a milagrosa e poderosa mão do Senhor, e por incrível para mim era cotidiano, coisas comuns. Aqueles que estavam comigo ali naquela gincana ficaram de olhos estatalados, esbugalhados, perguntando como ele está de pé. Mas não é por mim, não é pela minha força, mas pela mão poderosa do Senhor. É porque somos um, é porque a igreja de Vilheda dobra os joelhos, ela intercede e ela serve ao único Deus, o santo e poderoso Deus. Convido os irmãos que estão se colocando de pé. Vamos louvar a esse Deus, vamos adorar a esse santo nome. A voz que nos chama sobre as águas, a voz que caminha ao nosso lado, aquele que nos guia por onde até as nossas pernas podem falhar, mas Ele nos sustenta, Ele nos traz de volta para nos guiar pelo seu santo caminho, que é bom e poderoso. Nós achamos que sabemos o que é bom, mas bom mesmo é viver os desígnios do nosso Senhor. Amém? Oh
precisando te guiar nesse momento. Podemos confiar. E eu orei antes do culto com os irmãos lá atrás, pedindo perdão pela ansiedade, por não confiar. Eu orei lá atrás com os irmãos, pedindo perdão por ficar ansioso, achando que minha ansiedade pudesse modificar algo, pudesse fazer algo, pudesse antecipar algo, que eu fosse capaz de planejar a ponto de evitar qualquer problema, qualquer coisa errada. Eu iniciei o culto mais uma vez pedindo perdão, Senhor, pelo medo que eu sinto quando o barco balança, quando as tempestades, quando
ouço um barulho lá fora, ouço uma certa agitação, então está certo. Esse momento nós vamos ter uma homenagem das crianças aos papais. Vai ter uma nova tentativa, mas desde já sintam-se homenageados, papai. E abençoados, porque é um em cada casa, mas se fosse todo mundo junto. E eu quero convidar todos os papais que venham à frente para estarmos fazendo uma oração pelos pais, por favor. Pode vir, Daniel.
Marcelo. Ó Senhor Deus, mais uma vez te damos graças, ó Pai. Te damos graças por este culto maravilhoso que estamos tendo nesta noite, ó Pai, pelas palavras lidas, pelos hinos entoados aqui nesta noite, ó Pai. Agora te damos graças, ó Pai, pelos pais que estão aqui na tua igreja nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando sabedoria vinda dos altos céus, ó Pai, a cada um pai que se encontra aqui nesta noite, ó Pai. Que eles possam ser orientados e guiados por Ti, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando em cada uma mente, em cada um coração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar fazendo a obra na vida desses servos, ó Pai. E que eles possam dizer que Ele e a casa deles servem a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando bênçãos poderosas na vida dos Teus servos, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que eles sintam, ó Pai, que o Senhor é junto deles, ó Pai, dando livramento, dando sabedoria, dando entendimento, ó Pai. Aqueles que não estão presentes também aqui nesta noite, o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai, e que esteja abençoando também da mesma forma, Pai. E mais uma vez eu te peço, seja com todos os pais desta nação, ó Pai. E muito obrigado por ser o nosso Pai maravilhoso, ó Pai, do Senhor Jesus. Ó Deus, Jacob, mais uma vez eu te agradeço pela vida dos pais que estão aqui nesta noite. E abençoa, Senhor, com todo o seu coração, ó Pai. Essas coisas que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora foi, cara. Boa noite, irmãos, graças a paz. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos em Sua presença, mais uma vez o culto de adoração ao Senhor, e nesta oportunidade, um culto em que nós não somente nos alegramos e exaltamos a Deus por aquilo que Ele é e faz na nossa vida, mas também aproveitamos a oportunidade para homenagear os pais. Então, houve a primeira tentativa, como o Paulo falou, vamos tentar de novo no final, vamos ver o que vai dar. Só. Mas de todo o coração. Quero agradecer a presença de todos aqui, quero um agradecimento especial, uma grata surpresa do meu cunhado aqui, Valdez, Deus te abençoe. Ficou faltando um para a família, hoje está completa aqui, mas vai ter uma outra oportunidade. Queridos, lá em Romanos 7, não é o texto, eu só um comentário só, não é o texto da mensagem desta noite. O apóstolo Paulo, ele disse algo a respeito de si, que também nos leva a reconhecer uma realidade presente em nossa vida. Eu quero começar falando isso porque é mais fácil, por exemplo, se hoje fosse uma filha, um filho, sem a condição de pai, estar ministrando. Porque muitas vezes a gente vai ministrar e as pessoas podem acabar compreendendo de forma errada. Mas o apóstolo Paulo, ele traz algo que eu coloco como a palavra dele, que eu coloco como minha também. E ele diz lá em Romanos 7, versículo 18 e 19: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Inicie falando isso para que esta verdade possa ser compreendida através de tudo aquilo que eu vou dizer para os irmãos. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa realidade. E
de uma forma muito humilde, eu reconheço a minha realidade. Há uma grande imperfeição em mim, na figura de pastor, de pai, como homem, como filho. Há uma necessidade de crescimento, de conhecimento e, acima de tudo, de prática e cada vez mais constante da palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos verificar o quanto carecemos ainda de mudança, o quanto carecemos de que o Espírito Santo de Deus atue sobre a nossa vida para que nós possamos melhorar. E por causa do pecado que ainda habita no nosso ser, habita em cada um de nós, mesmo a gente desejando fazer aquilo que é correto, aquilo que a gente sabe que é eficaz, que é bom, muitas vezes a gente fracassa. Eu digo isso como homem, digo isso como pastor, como servo de Deus, mas digo isso como pai também. Eu sei que por mais que eu ame os meus filhos e sempre desejei fazer o melhor para eles, em alguns momentos eu falhei, em alguns momentos eu errei. E isso que é ser humano. Isso que é ser servo de Deus. Não é só simplesmente você falar, é você reconhecer que há limitações entre aquilo que você quer, aquilo que é o ideal e aquilo que você é. E nós falharemos, irmãos, infelizmente. Querendo fazer o certo, nós vamos muitas vezes fazer o errado. Querendo buscar viver em comunhão com o Senhor, muitas vezes as nossas atitudes estará mostrando que nós estamos vivendo, na verdade, o inverso. Principalmente naqueles dias maus, naqueles dias em que as coisas não saem de acordo com aquilo que a gente quer. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, pois a nossa esperança não está na capacidade humana. A nossa esperança não está no jeito de ser do homem, mas naquilo que Deus é e aquilo que Deus faz em cada um de nós. E aí é que está o poder e o amor de Deus, porque o amor dele nos alcança nós numa condição de pecadores, numa condição de pessoas falhas, numa condição de pessoas que rejeitam a palavra dele. Muitas vezes o amor dele, mas o amor e a fidelidade dele sempre está diante de nós. E ele sempre está cuidando de nós. E a graça dele se manifesta na nossa vida com a atuação do Espírito Santo. Primeiramente, nos mostrando aquilo que está de errado, aquilo que precisa ser tratado. E aí é que vai ter a diferença entre aqueles que buscam ser o servo de Deus e aqueles que nem estão para isso. Aqueles que querem ser o Pai segundo o coração de Deus e aqueles que não se importam para isso. Porque o mesmo Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar e vai falar ao coração de cada um. Mas o que vai fazer a diferença é se nós tornamos o nosso coração um solo fértil, para que aquilo que o Espírito Santo tenta nos convencer de que erramos, de que pecamos, de que falhamos, que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado na nossa vida. E esse processo é um processo de transformação que somente Deus tem poder para fazer na vida do ser humano. Nós nos esforçamos, nós lutamos para fazer e ser pessoas diferentes e melhores, e muitas vezes vamos nos deparar com um fracasso. Mas o poder de Deus, ele é suficiente para transformar mentes e corações, irmãos. E o Senhor vai nos conduzindo, passo a passo, a mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de lidar com as coisas, e o Senhor vai nos conformando progressivamente a uma imagem. Não a imagem do meu pai, que um dia eu gostaria que estivesse aqui, mas não tive essa oportunidade. Não uma imagem de alguém que eu admiro, mas a imagem de Cristo Jesus. A imagem daquele que é perfeito em tudo que ele foi, em tudo que ele é. A imagem do Santo Deus. Então, irmãos, o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai nos dando um modelo daquilo que nós precisamos ser.
E volto a dizer, como homem, como servos e como pai. Porque o Senhor, Ele viveu ativamente aquilo que o Pai é. Aquilo que o Pai trouxe como modelo para a humanidade. Por isso, irmãos, com a esperança e a confiança na redenção e transformação que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer, e ciente de que a palavra de Deus, ela nos revela o caminho verdadeiro, o caminho correto, para que nós possamos mudar aquilo que precisa mudar e ver parâmetros daquilo que é correto para colocar em prática na nossa vida. Eu oro ao Senhor nesta noite, pedindo que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos revele aquilo que nós precisamos ser. Nós, homens, como pais. Você que será um pai futuramente, como pai, inspirado no padrão, no modelo perfeito. A você, servo de Deus, que possa ter uma visão do reino de Deus sobre aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele quer de cada um de nós. Oremos. Amado Deus, eu me coloco em tuas mãos e te peço que o teu Santo Espírito possa ministrar como somente o Senhor é capaz de fazer. Que nesta noite, de fato, o homem venha a diminuir e, na verdade, nada venha aparecer, para que em tudo a tua glória possa se manifestar e o teu nome ser exaltado. Que o Senhor quebrante corações, que o Senhor ministre a vida de cada um que aqui está, Deus. E que seja unicamente o Senhor. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu iniciei com esta palavra para que você pudesse abrir o teu coração e compreender que não é o homem falho que está te dando uma direção daquilo que você precisa ser como pai, mas que tudo aquilo que nós estaremos meditando nesta noite tem um padrão, e é um padrão que é um padrão divino, é o padrão de Deus. Para tanto, você verá este padrão nos livros de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Eu falei que isso ia acontecer. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Criança e bicho, irmãos, juntou os dois, vai dar bagunça. Não, pastor, não vai dar, não vai dar bagunça. Vai dar. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Assim nos diz o Senhor na sua palavra: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O tema desta mensagem é paz segundo o coração de Deus. Pais segundo o coração de Deus, irmãos, precisam seguir o plano original do Senhor. O Senhor que é constituidor da família, o Senhor que tudo criou. O texto nos mostra que Deus preparou tudo que foi necessário para o primeiro pai, para o pai da humanidade, Adão. Deus providenciou ao homem tudo que lhe era necessário para ele cuidar da sua família. Coisas materiais. Veja como é a sabedoria de Deus. Deus foi lá, formou todas as coisas, criou todas as coisas, agora colocou o homem ali, tudo prontinho, irmãos. E aí entra algo que às vezes nós achamos que é de mínima importância. Deus preparou tudo, Deus deu todas as condições materiais, mas vem a palavra de Deus, ou seja, veio a instrução do Senhor.
Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa estar atento. Muitas vezes nós estamos tão focados em coisas materiais que esquecemos das instruções de Deus. Nós estamos tão focados em dar que esquecemos de olhar, de ouvir a orientação do Senhor e, acima de tudo, de colocar ela em prática. E aí, o que o homem precisava fazer? Aprender a ouvir e colocar em prática as instruções do Senhor para que ele pudesse ter condições de lidar com as bênçãos que Deus preparou para ele. Vou repetir. Deus preparou todas as bênçãos. Cabia a ele ouvir, obedecer para poder lidar com as bênçãos. Que bênçãos o Senhor te deu como pai? Tua família, os teus filhos. Deus te deu uma bênção de repente você ter um emprego, de ter onde você tirar ali o sustento da tua família. Deus te dá tudo o que você precisa, mas você precisa aprender a ouvir Deus, a consultar a palavra de Deus, a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, para você aprender a administrar aquilo que Deus te dá. E aí entra as questões materiais, sim, mas também as questões emocionais. Pessoas acima de tudo, porque o teu bem mais precioso são as pessoas. O nosso bem mais precioso são as pessoas. Deus fez do homem seu inquilino, mas também fez dele seu administrador. Ele deveria cuidar de tudo que Deus criou para quem? Para ele. Mas não era dele. Vinha tudo de Deus. Adão deveria estar no comando de tudo. Ele deveria administrar tudo que Deus deu para ele. Queridos, uma família em que os pais, principalmente o pai, não assume o comando de acordo com as orientações de Deus, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Pais que não assumem e não seguem os planos de Deus e não cumprem o curso natural das coisas, um dia a conta chega. As consequências vêm. Qual é o curso natural das coisas? Quem é que tem que comandar dentro de casa? Os pais ou os filhos? Pais que não administram a sua casa, pais que não exercem o seu ministério, os filhos tomam controle da casa. As coisas saem do curso natural. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é que os pais estão deixando de ter como referência a liderança de Cristo, a liderança de Deus, a liderança do Senhor Jesus sobre a igreja. Porque através dessa liderança de Jesus sobre a igreja, nós tiramos a inspiração para nós conduzirmos a nossa família. E qual é a liderança, a forma como Cristo lidera a sua igreja? Com amor, com cuidado, provendo, mas também sendo justo, trazendo a justiça. No momento que precisa de correção, o Senhor traz a correção. No momento que precisa de afago, de carinho, de conforto, o Senhor traz tudo isso que é necessário. Mas no momento que erra, vem a reprimenda do Senhor. Tem que haver tudo no tempo certo, no tempo adequado. Eu não posso, no momento em que as coisas estão saindo do trilho, estar presente. Eu não posso, no momento que as coisas estão saindo do controle, estar ali prestigiando. Eu preciso estar presente, mas da forma adequada, assim como Deus fez com relação a Adão, o pai de Adão. Ele estava ali presente. No momento que Adão estava fazendo a vontade dele, Adão era sustentado. No momento que houve o erro, ele veio com a correção, ele entrou com a disciplina.
Pais precisam ser referências para seus filhos, senão eles terão referências em outros locais. E muitas vezes nós ficamos reclamando por que tem certos comportamentos, porque não se tem aquela referência. Nenhum pai, ainda que seja dedicado, irmãos, eu sei disso, nenhum pai que seja, ainda que seja compromissado, correto, ele tem a garantia que os seus filhos serão pessoas de caráter ilibado. Não temos essa garantia. Mas nenhum pai deveria desistir de liderar os seus filhos no crescimento que eles precisam. Nenhum pai deveria deixar de assumir a sua responsabilidade na formação dos seus filhos, porque isso é importante para eles. É isso que eles precisam. Em segundo lugar, irmãos, pais, segundo o coração de Deus, assumem as suas responsabilidades. Por vezes desejamos a mudança no comportamento do nosso filho, mas o que nós fazemos em algumas vezes? Transferimos a responsabilidade. As crianças aqui, elas foram, sim, fizeram aquela bagunça, mas é coisa de criança. Mas tem certas coisas que extrapolam simplesmente a brincadeira, a bagunça, são coisas sérias e que precisa da intervenção, que precisa que os pais assumam a responsabilidade. Não pode ser transferido para a mãe. A mãe tem que cooperar, estar junta, mas não assumir o papel do pai. Isso não é natural. É claro que há condições especiais em que a mãe precisa de fato assumir esta frente. Mas, numa condição normal, tem o pai e a mãe ali presente, cada um cumprindo o seu papel. Não pode transferir isso para a escola, não pode transferir isso para a igreja. A criança apronta na escola A, eu vou transferir, porque a tia Luciana pega no pé. Aí transfere lá para a escola B. Eu vou transferir porque a tia Beth fica chamando a atenção toda hora. Aí transfere para... vou transferir porque a tia Carol é um problema só. Vai para a tia Margarida. Não muda. O que não muda? A criança. Porque os pais estão dizendo para ela que ela sempre vai ter a razão. Ela sempre está certa. Em vez de sentar com a criança, conversar com a criança, expor a criança o que está trazendo mal para ela, os pais não assumem essa responsabilidade. E aí o que vai acontecer? Se torna um adolescente que sempre estará tendo dificuldade nos relacionamentos, se torna um adulto que terá dificuldade nos seus relacionamentos. Queridos, precisamos assumir as nossas responsabilidades. Tem pais que transferem a responsabilidade até para os filhos. A culpa é tua, você que tem que mudar, você que tem que ser diferente. Eu não consegui, eu não tinha isso. No ano passado era desse jeito, na tua história de vida foi assim. Talvez você não teve um pai presente, talvez você não teve um pai que foi um servo de Deus, mas a tua situação é diferente. Você está ali para cumprir o teu papel, então cumpra o seu papel. Deus, Ele deseja que o homem assuma a sua responsabilidade, coisa que Adão não fez e deu o que deu. Adão não assumiu a responsabilidade dele e terminou da forma que terminou. Hoje, eu e você estamos pagando porque ele não assumiu a responsabilidade lá atrás. E quantos de nós pagamos hoje na nossa sociedade porque ainda há pais que não assumem a sua responsabilidade de educar, de mostrar o que é certo? Deixa com que o mundo eduque os seus filhos, ou até mesmo que isso não venha a ocorrer. Queridos, precisamos
precisamos cumprir o nosso papel como homem, como esposo, como pai, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu como homens, irmãos. Um pai que não assume a sua responsabilidade não cumpre os propósitos de Deus. Nós somos sim responsáveis pela mudança que queremos ver nos nossos filhos. Como? Sendo participativo. Estamos junto ali, não é só horário, irmãos, mas é horário estar junto também. É no momento certo trazer a reprimenda, é no momento certo mostrar o amor, é no momento certo ser exemplo. E quando é esse momento certo? A todo momento da nossa vida. Ser um exemplo para os seus filhos. Por vezes, os pais ficam chateados com seus filhos. Isso às vezes ocorre. Mas nós precisamos, ainda assim, entender que se eles não estão assumindo a responsabilidade deles, cabe a nós chegar até lá e mostrar para eles. Mas o grande problema é que às vezes dentro de casa os próprios pais não foram exemplos de assumir responsabilidade para com a criança. E aí no inconsciente da criança eu sou largado, os meus pais não assumem a responsabilidade que tem de educar, não assumem a responsabilidade que tem de cuidar de mim. Então, quando cresce, vai ter responsabilidade como? Mas aí, irmãos, entra numa situação. Nós, muitas vezes, temos a oportunidade de ter um encontro com Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade. E aí, quando nós olhamos aquilo que nós não fomos no passado, não podemos olhar para o presente e dizer: eu perdi, eu estraguei tudo. Não, querido, agora que você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, que você precisa confiar no poder que vem de Deus para você, para te capacitar, para te dar aquilo que te é necessário, para que você coloque diante dos seus filhos aquilo que eles precisam. E uma das coisas que a gente precisa, quando nós falhamos no passado, ou ainda que nós tentamos mostrar o caminho correto para eles, e eles não seguiram esse caminho correto, nós precisamos sim, não somente apontar o caminho correto para eles, precisamos trilhar com eles. Não é só dizer: você tem que ser isso, você tem que ser desse jeito. Não, é dar a mão para ele e falar: olha, eu vou estar contigo. O que você precisa? Qual o dia que você está tendo dificuldade de repente estar na igreja, de cumprir aquele teu compromisso, de fazer isso, é estar junto, é mostrar. Não tem nada perdido não, irmãos. O inimigo da nossa alma que diz para nós que tudo está perdido, que se estragou tudo. Não. Com Deus há sim condições de restabelecimento e restauração. Liderar não é só dizer o que fazer, irmãos, mas é assumir a liderança pelo exemplo, é mostrar, é você apresentar soluções, é você demonstrar amor, respeito. Os filhos precisam, a palavra de Deus fala a respeito disso, de respeitar sim os filhos. Não é porque você é pai que você tem que desrespeitar os seus filhos, não. Mas também, em tudo isso, você precisa ter firmeza e tem que colocar em prática a justiça como exemplar a justiça de Deus. Tudo isso faltou o rei Adão, irmãos. Para Adão faltou tudo isso. Foi ele que recebeu a orientação ou foi ela? Quem recebeu a orientação de Deus? Foi ele. Quem tinha a responsabilidade de passar a instrução? Foi ele. Naquele instante que a sua família estava em risco, em vez de continuar no erro, ele deveria se posicionar. Ele deveria ter levado a situação a Deus. Mas aí ele olhou assim: se eu levar a situação a Deus, de repente eu vou ficar sem minha costelinha, né?
vai haver correção. Irmãos, aquele que tem fé não tem medo. Aquele que tem fé confia no amor de Deus. Se há erro dos meus filhos, eu não posso consertar. Se eu errei na educação deles, eu não posso fechar os olhos. Eu tenho que levar a Deus, primeiramente a mim, pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e depois levar eles ao Senhor. Adão deveria ter levado a situação a Deus e receber uma orientação como ele deveria lidar com aquilo que Eva fez. Em vez disso, ele pecou junto com ela. E não só pecou, se escondeu. Os pais não podem se omitir. Pais não podem se acovardar. Não podem se esconder diante do que está errado. Eles também não podem transferir a responsabilidade e viver apontando os culpados. O culpado é aquela mulher, o culpado é aquele amigo, o culpado é... Não, a Bíblia é tua. Deus te colocou como um sacerdote dentro da tua casa. Deus te colocou como alguém para educar, para cuidar, para orientar os seus filhos. Os pais precisam liderar, precisam ser sacerdotes, precisam ajudar ativamente no processo de mudança dos seus filhos. Eu quero a mudança dos meus filhos, mas o quanto eu vou me comprometer com isso? O quanto eu quero participar disso? Em terceiro lugar, pais segundo o coração de Deus são humildes sacerdotes no seu lar. Todo pai deveria ser um sacerdote, irmãos. Deveria exercer a tarefa de servir a Deus e ministrar espiritualmente aqueles o qual Deus confiou a ele. Adão era o sacerdote na ocasião, entre parentes, o sacerdote naquele local. Ele deveria ministrar a sua esposa. E ele deveria exercer o papel que o Senhor confiou a ele. Às vezes, irmãos, isso não ocorre por causa de medo. Medo do fracasso, medo do erro, medo de falhar, de sentir esta culpa por ter fracassado. Mas há algo que Deus nos oferta que é poderoso, irmãos. Quem desejar ser um sacerdote no seu lar, há o poder de Deus à sua disposição para ajudá-lo. A ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus atua para que ele tenha condições de exercer o seu papel. Mas a grande questão, eu me coloco à disposição do Senhor para cumprir essa função de ser um sacerdote no meu lar, de ministrar para minha esposa, de ministrar para os meus filhos. Não estou falando, irmãos, de falar daquilo que eu conheço, mas falar daquilo que vem da parte de Deus para eles. Porque quando nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio, alguns momentos a gente está irritado, alguns momentos a gente está com raiva, alguns momentos a gente está machucado, está decepcionado. Mas quando eu entendo a necessidade de ser um sacerdote do Senhor, eu largo mão daquilo que é meu e coloco aquilo que vem do Senhor. Eu não vou ministrar da minha parte para eles, mas vou ministrar da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No amor materializado de Deus está a solução, irmãos. Se queremos ver mudanças, precisamos ser parte dessa mudança. E tudo começa com o coração que confia no processo do Senhor. Então talvez você tenha tentado de tudo e você esteja comendo, mas como eu vou ser um sacerdote no meu lar? E se eu falar a coisa errada, meu querido? Se você ama a Deus e colocou tua vida, a sua vida diante do Senhor e pediu para que Ele te capacite naquele instante, é o Senhor que estará operando na tua vida. E
como sacerdote, a gente tem que aprender uma coisa. A gente não somente fala para as pessoas aquilo que elas fizeram de errado, mas acima de tudo, temos a coragem para assumir os nossos erros. Não devemos repetir o erro de Adão, irmãos, e preferir colocar em risco o futuro de quem nós amamos, por causa de orgulho, por causa de vergonha, por medo de admitir que falhamos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, somos ensinados que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. O que isso está falando, irmãos? Está falando, primeiramente, da importância da humildade, porque se eu estou disposto a confessar o meu pecado, aquilo que eu fiz de errado contra o Joacir, chegar diante dele e falar para ele: olha, eu errei contigo, eu preciso de humildade para isso. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. Reconhecer que não somos perfeitos é necessário para cada um de nós. E para isso, precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar a perfeição do Senhor e depender da atuação da graça de Deus para nos fazer reconhecer, identificar as nossas limitações. Somos limitados. Quem te ensinou a ser pai? Quem te ensinou a ser pai? Por mais que você tenha tido um pai presente e exemplar, ele não te ensinou todas as vertentes de ser pai. Vai ter que lidar com coisas novas, vai ter que lidar com coisas diferentes. Então você vai errar, assim como teu filho errou. Teu filho está aprendendo, você está aprendendo a ser pai a cada dia. Você está com quantos anos de pai? 44 anos de pai. Acho que é um dos pais mais, né? Não é mais velho, um dos pais que mais tem, né? 44 anos de pai. Então, irmãos, se eu perguntar a Joacir e Leninha, eles ainda estão aprendendo a ser pai. Porque a cada dia é uma história, a cada dia é algo diferente. Então, como acertar, irmãos? Sempre. Tem como? Quem acerta sempre aí pode levantar a mão aí. Fica à vontade, não vou ficar envergonhado não. Não tem como, irmãos. E aí, por que ser orgulhoso a ponto de não pedir desculpa, perdão? Por que ser orgulhoso a ponto de não chegar diante do filho e reconhecer aquilo que falou, aquilo que ensinou, aquilo que fez de errado, ou aquilo que deveria fazer e não fez? Nisso há um poder muito grande, o poder do exemplo. O que você acha? Quem tem mais coragem? Aquela pessoa que sempre está certa, que sempre se apresenta como certo diante dos outros, ou aquela pessoa que chega diante do filho, 5, 10 anos: perdão, filho, errei contigo, perdão. Quem é que tem mais coragem? Pedir perdão, irmãos, tem que ter coragem. Pedir perdão precisa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes o Senhor nos dá essa oportunidade. Os filhos estão no processo, irmãos, mas nós também. Isso não justifica os erros, mas demonstra que há uma maturidade. Se você consegue pedir perdão, identificar que você falhou, que de repente você não foi em tudo isso, ou de repente até perguntar, chegar para ele, para ela e perguntar: eu falhei em algum momento contigo? Eu errei em algum momento contigo? Porque isso quebranta, isso transforma, isso mostra a proximidade, isso mostra amor, isso mostra uma pessoa sim forte, mas não forte na sua força, mas na força que Deus dá. Pedir perdão não diminui a autoridade, não, irmãos. Pedir perdão, um pai, uma mãe que pede perdão, é pelo contrário disso. Demonstra caráter, demonstra humildade, demonstra maturidade e confiança no Senhor.
ensinar os filhos, que os adultos também erram, reconhece os erros, faz parte da educação deles. Por último, pais segundo o coração de Deus são praticantes do perdão. Nesse processo, uma das coisas que precisamos fazer é escutar até o ponto de ouvir. Escutar até ao ponto de ouvir. Porque muitas vezes os filhos eles falam muita coisa. E dependendo do filho, fala muito. Tal de Ravinha aí, fala com os cotovelos, fala. Mas a gente precisa escutar até entender o que é dito. Até compreender aquilo que não é expresso. Mas que em meio às entrelinhas ali tem uma mensagem para você. Uma mensagem que algo precisa ser tratado. Uma mensagem que é um pedido de socorro. Uma mensagem que é um pedido de amor, de abraço, de compreensão. Um pedido de me aceita por enquanto, do jeito que eu sou. Como Deus, o teu Pai, te aceitou do jeito que você é. Você me aceita como o teu Pai, Deus Todo-Poderoso, te mostrou o exemplo de aceitar com amor incondicional. Ele te aceitou, Pai, você sendo pecador, o ingrato pecador. Mas o processo do amor dele não te deixou naquela condição. Ele te aceitou desse jeito, para que a partir daí ele começasse a trabalhar na tua vida, no teu coração, trabalhar no teu caráter, para que hoje você pudesse ser quem você é. Mas ele deu o primeiro passo. O primeiro passo não foi nosso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou. Então, por que nós muitas vezes invertemos? Nós queremos colocar uma situação de justiça humana, que as coisas têm que ser desse jeito. Queridos, precisamos ter a orientação de Deus naquilo que Ele foi colocar em prática no nosso dia a dia. Deus nunca está indiferente aos problemas da família. Deus nunca estará indiferente às tuas dificuldades. Mas o problema, queridos, é que muitas vezes nós endurecemos o coração para Ele. Mas ainda assim, o amor dele está ali. Ainda assim, o amor dele está ali. Deus não pode fazer nada por aqueles que desejam esconder seus erros e seus pecados sem levar a Ele. Mas aquele que abre o seu coração para Ele, Deus faz muita coisa. O problema de Adão, por vezes, também é o nosso problema, irmãos. Quando erramos, tentamos esconder, tentamos ocultar, tentamos fugir da responsabilidade, tentamos ou desejamos que o problema permaneça enterrado, que ninguém veja, que ninguém descubra, que as outras pessoas não saibam. O pai não pode saber, a mãe não pode saber. Queridos, estamos no mesmo caminho de Adão. Mas Deus, Ele nos conduz em toda a sabedoria num caminho diferente. O homem, com medo, ele se esconde e ele tenta resolver com as suas próprias condições. Quais foram as condições e o que Adão e Eva elaboraram genialmente para a solução dos seus problemas? Vamos pegar a folha ali e vamos fazer uma roupa, porque estamos nus. Quanto tempo dura uma roupa dessa? Essa é a solução do homem. Vou dar um jeitinho, vou esconder, não vou revelar. Deus não, Deus faz o inverso. Deus revela aquilo que está errado. Não, onde que tu está? O que está acontecendo aí? O que você fez? Quem te revelou isso? E começa a confissão. E na confissão começa o tratamento. E depois do tratamento entra a solução definitiva. O que você espera da parte de Deus?
precisamos aplicarmos tudo isso que o Senhor nos mostra desde Gênesis aos nossos relacionamentos, aos nossos ambientes familiares. Todos esses ensinamentos nos falam a respeito de nós amarmos a Deus, amarmos uns aos outros. Então, irmãos, precisamos olhar aquilo que o Senhor nos diz em Sua palavra e colocar tudo isso em prática. O último texto desta noite, Jesus ele falou o seguinte: se pois ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Observe o espírito desse ensinamento, irmãos. Deus está revelando a respeito de prioridades, e a prioridade é um coração quebrantado, a prioridade é um coração que esteja resolvido com o seu próximo, a prioridade é nós tratarmos dos nossos relacionamentos, porque se não fizermos isso, a nossa adoração não é aceita por Deus. A verdadeira adoração não deve servir como uma maneira de esconder ou ignorar aquilo que está de errado. Não. A verdadeira adoração nos leva a ter consciência de quem nós somos e quem nós precisamos ser. E nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores e precisamos ser tratados por Deus. E aí, irmãos, o Senhor vai nos conduzir na direção de uma reconciliação, caso seja necessário. Esse princípio precisa alcançar relacionamentos, principalmente entre pais e filhos. Precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos reconhecer a nossa condição. Deus criou o homem, mas com um propósito: ser líder, mordomo, mas não dono de nada. Ser líder, mordomo, mas não dono de nada. Quando você gerencia algo para o teu patrão, quando chega no final do mês, o que você precisa fazer? Prestar conta. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, e um dia você prestará conta do que você foi ou daquilo que você não foi. Então seja um pai segundo o coração de Deus. Seja um pai que vem com um propósito colocar em prática tudo aquilo que Jesus é para a sua igreja e tudo aquilo que Deus foi para cada um de nós. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide dos seus relacionamentos e busque no Senhor as orientações que te são necessárias. Oremos. Amado Deus, perdão e misericórdia, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Eu sou o primeiro a me colocar diante do Senhor e pedir, ó Deus, perdão pelos meus erros, e te pedir, ó Deus, que a tua graça se manifeste na minha vida, na vida dos meus irmãos, daqueles que aqui estão e daqueles que estão ouvindo esta mensagem, de forma com que eles possam, ó Deus, tomar a atitude de seguir o exemplo de Cristo Jesus na liderança da igreja para serem os líderes que os seus filhos precisam. Que eles possam, Deus, que nós possamos olhar o exemplo de Deus Pai e colocar isso em prática com relação àquilo que nós precisamos ser para com os nossos filhos. O Senhor nos deu tudo, Deus. Deu coisas maravilhosas para nós. Que coisa tremenda é o amor de uma criança. Que coisa tremenda, Deus, é o amor de um filho, de uma filha. Ajude-nos, Deus, a valorizar isso. E aqueles, ó Deus, que não estão numa condição de desfrutar desta bendita realidade, ó Pai, tenha misericórdia. Que o Senhor abrace essas vidas, ó Deus, traga consolo e conforto.
e que possa, Deus, inspirar essas pessoas para que possam ser algo que de repente não receberam e quebrar, ó Deus, aquilo que há de maldição na história desta família e serem pessoas, ó Deus, que são instrumentos do Senhor e a partir delas uma nova geração surgir de paz segundo o teu coração. Leva o teu povo para os seus lares, ó Pai, debaixo da tua paz e da tua presença. Dê uma semana, ó Deus, de livramentos e de vitórias, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com os pais, ó Deus, seja com a Igreja Batista do Vigueira e seja com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos puxar? Ministério voltando. Então, o ministério a gente encerra com as crianças. Fiz uma canção.
Segunda tentativa? Pode sentar aí. Isso. Quem quer falar feliz dia dos pais aqui? Até parece que está todo mundo envergonhado, né? Feliz dia dos pais para os irmãos, que Deus abençoe vocês. Oi? Ah, tá, tem o certificado, vocês vão entregar no final. Tá bom. Deus abençoe, para a sua celestial está encerrado o culto.